E aí, seja muito bem-vindo a essa aula 5. A gente está fechando aqui esse módulo 7 de Big AG e agora essa aula é justamente como que tu formular a tua Big AG. A gente passou durante esse módulo aqui algumas informações muito importantes que tu tem que considerar na hora que tu for escrever, mas talvez essa aula aqui de como formular a tua Big AG, ela está muito relacionada, está muito ligada à aula 1 desse módulo. Tu precisa fazer o teu processo criativo. Se tu não entendeu ainda ou se tu não conseguiu executar a tarefa da aula 1, volta lá, faz com calma, executa aquilo dali, porque tu precisa entender de fato o processo criativo para tu poder ter uma Big Idea. Big Idea nada mais é, assim de forma simples, clara e rasgada, é a ideia que vai nortear o teu copy. Simplesmente isso. Big, porque tem que ser uma ideia grande. Eu vou falar alguns filtros aqui daqui um pouco, mas tem que ser uma ideia grande, tá? Uma ideia boa que vai nortear o teu copy. Nada mais é que isso. Muitas pessoas têm também essa ideia de que, nossa, eu não consigo escrever sem ter uma Big Idea, ou só tenho uma ideia aqui. Tudo bem, tem muitos copies que funcionam, talvez a maioria, mesmo sem tu ter uma Big Idea. Mas quando tu tem uma Big Idea é muito mais forte. E como tu sabe que é uma Big Idea? Tem alguns elementos que eu vou te mostrar aqui hoje, de como tu formular a tua Big Idea e também como tu identifica que ela pode ser um Big Idea, ela tem um potencial para ser uma Big Idea, mas de fato tu só sabe se ela é uma Big Idea se tu coloca ela para rodar, se tu coloca ela em teste, se tu executa essa ideia, aí tu vai saber pelo resultado se foi de fato uma Big Idea ou não. Agora eu quero te falar aqui de uma frase, quero te falar uma frase de David Ogg, a definição que ele tem para isso, a definição que ele que criou, essa definição de Big Idea, ele que criou esse conceito. Se tu não conhece ele, é um publicitário dos anos 60 ali, e ele foi considerado o pai da publicidade. Ele realmente então tem uma expressão, uma relevância muito grande nessa área de copy também, nessa área que tu tá aprendendo aqui junto comigo nesse momento. A frase dele, que ele define a Big Idea, é o quê? Uma grande ideia é uma ideia instantaneamente compreendida como importante, emocionante e benéfica. Isso também leva a uma conclusão inevitável, uma conclusão que facilita a venda do seu produto. Além disso, é uma ideia que continuará a ser importante e emocionante por um longo tempo. Então essa foi a definição de Big Idea que o Ogg teve. E aqui o que a gente pode destacar desse texto, dessa definição que ele teve? É uma ideia importante. Importante para quem? Para mim? Para ti que é o copywriter? Para ti que está escrevendo aquele projeto? Não. É importante para a pessoa. Lembra que copy se trata de pessoas. Ou seja, é tu entender o que de fato é importante para aquelas pessoas que tu tá se comunicando, aquelas pessoas que tu tá atingindo. Então, qual que é a importância dessa tua mensagem? É uma ideia emocionante, ela traz emoção, ela excita as pessoas, realmente é uma ideia que vai trazer emoção ali pro teu texto. Então, tu precisa pensar nisso na hora de desenvolver, de lapidar a tua ideia. Se ela está sendo emocional também. É uma ideia benéfica, de novo, do ponto de vista do cliente. Ela é benéfica para o cliente? É uma ideia que realmente vai trazer benefício? Quais são os benefícios dessa ideia para o teu cliente? Então pense nisso na hora também de tu formular a tua Big Idea. E outra coisa que ele fala aqui também, ela gera uma conclusão inevitável. Ou seja, a tua ideia ela vai ver que dali já gera uma conclusão inevitável. Esse é o conceito talvez ali de Big Idea que ele trouxe, que a gente pode criar, claro. Ele mesmo falou que no máximo na carreira dele ele teve 7 Big Idea. Funciona ser uma Big Idea, mas ele falou que quando tu tem uma Big Idea é explosivo. Além disso, eu quero te dar aqui os 6 princípios. Os 6 princípios de uma boa ideia. Talvez não seja uma boa ideia, talvez tu não consiga ter todos esses princípios em uma ideia, mas se tu cumprir grande parte deles, cumprir com excelência, ou pelo menos um pouco deles, a tua ideia ela já vai ficar muito mais forte. O primeiro princípio é o quê? Tem que ser uma ideia simples. Eu vendo muito essa ideia de copy, que é uma ideia simples. Tu tem que gerar uma comunicação simples para as pessoas. O segundo princípio tem que ser uma ideia inesperada. Lembra que eu falei lá na aula 1 que quando tu fica no senso comum, a tua ideia, ela não vai ser uma Big Idea. Ela vai ser só uma ideia.
ela vai ser só uma ideia que as pessoas já falam. Mas se ela é uma ideia inesperada, se tu conseguiu aprofundar aquilo ali, tu conseguiu aprofundar aquela ideia, tu conseguiu ter realmente uma ideia boa, ela precisa ser uma ideia inesperada, que as pessoas não esperam por aquilo, algo contraintuitivo, que não vai pelo senso comum. O cérebro da pessoa não vai estar protegido sobre aquela ideia que tu vai falar para ela. O terceiro princípio, ela tem que ser uma ideia clara, não pode ser uma ideia confusa. Isso já entra muito no princípio 1, que é o da simplicidade. Tem que ser simples e clara de entender. Use palavras que as pessoas já estão acostumadas. Use palavras que a tua audiência já está acostumada. Com clareza. Traga clareza na tua comunicação. E para a tua ideia também. Esse é mais um filtro. O quarto filtro, ela tem que ser crível. Por quê? Se a pessoa não acreditar na tua ideia logo de cara, é muito difícil que ela vai continuar lendo ali. A tua ideia, ela vai estar ali na tua headline, ou ela vai estar no tua headline, teu lead, ela tem que estar no teu lead, porque tu vai estar ali vendendo a tua ideia. Porque se não tiver crível, ela vai se desconectar. Não, isso aí é mais um charlatão, uma coisa desse mercado, esse brick aí não funciona. Então tem que estar crível para a pessoa. Lembra aí, um dos princípios de tu tornar mais acreditável e mais aceitável as tuas ideias, as tuas afirmações, é tu provando. Lembra daquela questão da prova que a gente já tratou sobre isso. O quinto princípio é a emoção. A tua ideia, ela gera uma emoção nas pessoas. Tem algum gatilho emocional ali que a tua ideia já vai disparar na pessoa uma emoção? Lembra que, acho que no módulo 2 ou 3, a gente falou sobre emoções. Se tu tem dúvida ainda, volta lá nessa aula sobre emoções, e a tua ideia, ela tem que gerar uma emoção na pessoa. E o sexto princípio talvez pareça muita coisa, mas na prática ali isso se torna mais simples, isso se torna mais praticável, e é aquilo que eu te falei. Então, boa ideia tem esses 6 princípios. Passe esse filtro para validar se é uma boa ideia. E aí o sexto princípio é a história. A tua ideia, ela tem uma capacidade de gerar uma história, ela tem a capacidade de envolver as pessoas através de uma história. Tu tem como criar uma história a partir daquela ideia, aí seja uma história pessoal, seja uma história de uma outra pessoa, seja a história de um produto, serviço, mas ela tem a capacidade de gerar uma história. Então esses são os 6 princípios, 6 filtros para tu poder passar na tua ideia e ir validando, poder ir lapidando a tua ideia. Lembra do processo criativo? A primeira ideia nunca é a melhor, tu vai lapidando ela e tu pode usar esse filtro para poder lapidar. Alguns exemplos aqui de bigadinha. O meu mentor, ele teve recentemente os códigos da internet. E isso é uma bigadinha. Gastar bem, investir melhor e ganhar mais. Isso também é uma bigadinha. Uma que ele criou também, como se vestir bem e alcançar a confiança dentro do seu estilo, mesmo tendo poucas peças dentro do seu armário. Ou sua loja sem CEP, venda no Brasil inteiro sem mesmo ter um endereço físico. Então pega com calma, pega esses princípios que eu te mostrei aqui e passa nessas ideias que eu estou te mostrando aqui, e aí tu vai entender um pouco melhor esse conceito, tá? Já fica isso aí como uma tarefa aí para tu fazer. Outra big idea, corpo inteligente, mindset trincado. É outra big que eles criaram. Outra coisa que tu precisa entender, na verdade uma frase não, um conceito que David Ogilvy, ele colocou aí, pregou nesse mundo enquanto ele esteve vivo. Ele falou justamente de alguns princípios, né, que a tua big idea pode ter. E aí tem vários filtros, na verdade. Esse que eu acabei de te falar, ele é uma das opções que tu pode usar, que é baseada em perguntas que o próprio David Ogilvy criou. Olha só, primeiro, isso me faz ofegar quando eu ouvi pela primeira vez? Aí tu pode ir fazendo essas perguntas quando tu teve uma ideia. Se isso te fez ofegar quando tu ouviu pela primeira vez, gostaria de ter pensado nisso sozinho? Nossa, às vezes tu teve uma ideia, que ideia genial, agora eu vou mudar o mundo todo. Mas essa ideia já existe. Essa ideia já está ali todo dia na cabeça das pessoas, então isso é único. Se encaixa na estratégia de marketing perfeitamente, ou seja, essa ideia encaixa na ideia que está sendo proposta aqui, então isso é único. Se encaixa na estratégia de marketing perfeitamente, ou seja, essa ideia encaixa na ideia que está sendo proposta aqui, a ideia que tu propôs para esse lançamento, para vender esse produto, para essa estratégia de marketing ali, ou não. Poderia ser usada por 10 anos, ou seja, naquela definição que ele falou lá, é uma ideia que continuará sendo importante e emocionante por um longo tempo.
E aí, nesse filtro ele fala, poderia ser usada por 10 anos. Aquela carta que eu mandei, acho que no primeiro módulo como tarefa para tu ler, a carta do Wall Street Journal, ela rodou durante 28 anos, gerou mais de $1 bilhão. Rodou durante 28 anos, ou seja, aquilo ali era uma Big ID também. Se quiser aproveitar e reler ela, fica aí como tarefa para ti também. Então esses são os filtros da Big ID. Tu pode estar sendo, nossa, muito complicado, eu nunca vou chegar numa Big ID. Se o próprio criador disso só teve 7 ao longo da vida, não, é algo simples, tá? Pega a tua ideia, usa esses filtros para tu poder ir lapidando ela e ir construindo uma ideia cada vez mais forte, fechada. E agora como tarefa, além dessas tarefinhas adicionais aí que eu fui colocando ao longo da aula, agora como tarefa para ti, eu quero que tu liste aí 5 ideias que tu já teve em algum momento da tua vida, ou se tu não teve ainda, utiliza ali o processo criativo para poder ter essas ideias, e dentro dessas ideias, identifica, passa esse filtro de 6 princípios que eu te mostrei aqui, passa esse filtro nessas ideias e identifica na tua ideia. Ela estava simples, ela é uma ideia inesperada, clara, incrível, uma ideia que gera emoção e gera uma história, tá? Então passa esse filtro de 6 princípios na tua ideia e vê qual deles tu mais identificou. Talvez pode dar uma nota de 0 a 10 em cada um dos filtros, fazer essas ideias que tu teve aí. Então identifica essas ideias que tu já teve aí, ou tem uma nova ideia, passa esse filtro e dê uma nota aí, pode ser de 0 a 10 para cada uma dessas ideias, desses princípios, fechado? A gente se vê no módulo 8. Até a próxima.